Hello! O último tagarelando do ano e para fechar com chave de ouro, hoje vale tudo! Vamos falar hoje sobre um assunto que todo mundo gosta de conversar muito, que é sobre relacionamento. Então vamos falar aqui sobre diferentes tipos de relacionamentos, preconceitos que existem até hoje, medos, vergonha, sexualidade, enfim, tudo que envolve esse tema que é muito amplo. E, para falar sobre isso, não podia deixar de convidar uma pessoa muito especial, especialista, expert no assunto, podcaster, que criou um podcast que chama Louva a Deusa, sucesso no Spotify, e vocês vão amar. Eu vou chamá-la aqui. Mas antes, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, para ativar ali as notificações, que ano que vem muita novidade super legal por aí, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Tá? Espera aí que eu vou chamar ela aqui e bora pro papo. Sophie, sua deusa! Oiê! Ai, que felicidade de ter aqui. Seja bem-vinda, é sua vez de estar aqui no meu espacinho, tagarelando comigo. Nossa, eu tô amando, eu tô me sentindo aqui. Fiquei tão feliz, eu amei tanto participar do seu podcast que eu não podia deixar de te convidar aqui. E Ah, eu tô tão feliz da gente estar. maravilhosa! Esse assunto é um assunto que eu gosto muito de conversar e que me deixa mais feliz é que as pessoas, eu acho que a gente está numa constante evolução, né? Mas as pessoas, eu acho que estão cada vez mais, pelo menos, abrindo o ouvido para escutar opiniões alheias, e, enfim, as pessoas estão se interessando mais por esse assunto, né? Então, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, me contasse como que foi, porque nem eu sei, como que foi que surgiu a sua ideia de criar a Louva a Deusa hoje aí, sucesso no Spotify, que tá tão incrível, conteúdos tão maravilhosos. Me conta isso. Ai, maravilhosa! Primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz realmente de tagarelar aqui com você e trazer esses assuntos importantíssimos. Te acompanho e amo te acompanhar, sempre assuntos muito relevantes. A Louva a Deusa, ela surgiu de uma necessidade que a gente percebeu de falar sobre sexualidade de uma forma leve e livre de tabus. Então, no começo, quando a Louva a Deusa foi criada, eu não entendia muito nada sobre sexualidade. Veio também muito. Eu tinha acabado de me livrar da culpa de me masturbar. Então, Uhum. quando eu percebi que eu ainda carregava isso, eu fiz um vídeo lá no YouTube para falar sobre esse assunto e percebi que um monte de outras mulheres também se sentiam culpadas de tocar o próprio corpo. Eu falei, não, a gente precisa continuar falando. E o YouTube tinha uma série de censuras, a gente não conseguia, né, monetizar falando sobre esses assuntos. Então a gente falou, vamos buscar outra plataforma e podcasts bombando. Uhum. Resolvemos lançar a Louva a Deusa para conversar com essas mulheres. E no começo foi isso, foi uma descoberta muito minha e da Laura, que é a diretora do programa, né, que é a minha parceira nesse projeto, a nossa autodescoberta. E aí, no meio do caminho, eu falei: não, agora chegou a hora de me especializar, agora eu quero estudar esse assunto a fundo. E foi quando eu comecei a estudar e me tornei consultora em relacionamento e sexualidade. Nossa, você é muito maravilhosa, né? E acho muito incrível e importantíssimo esse assunto pro empoderamento feminino, né? A gente vem de uma história extremamente machista e patriarcal, que tem resquícios que a gente vê até hoje, mas estamos tentando mudar, né? Agora, falando especificamente de relacionamento, eu tenho uma visão que, primeiro, eu vejo muitas pessoas dentro de relacionamentos, muitas vezes não estão felizes no relacionamento, mas elas se veem presas por uma culpa e não querer, socialmente, não querer demonstrar uma frustração, uma fraqueza, elas querem estar sempre bem. Então, a gente vê nas redes sociais sempre as pessoas mostrando que estão super felizes, estão super bem. No fundo, muitas vezes não é isso, né? E muitos casamentos infelizes, as pessoas se prendem justamente, porque eu não quero mostrar para as pessoas que eu vou me separar, e não quero, medo de um julgamento social, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, eu acho que hoje em dia tem uma onda aí de descartabilidade muito grande, né? Acho que tá tudo muito descartável. As coisas, não tá muito bom agora assim para mim, isso em relação a tudo, não só relacionamento, mas, não tô gostando, então não quero mais, eu nem tento investir nisso, né? Como balancear, falando de relacionamento, como balancear isso aí? Você que é especialista. Essa é a pergunta, né? A resposta de ouro, assim.
como balancear essas questões. Primeiro, a gente precisa entender que a gente realmente, como você trouxe, a gente carrega toda uma história, todo um contexto patriarcal, a gente carrega o romantismo, né? O romantismo ele é a base para a forma como a gente ainda enxerga as relações. Então, o que é o romantismo? O amor romântico ele surgiu lá no século XIX e foi uma solução ótima, porque as pessoas estavam deixando as suas casas para ir para a cidade trabalhar. Então, se eu vou deixar os meus familiares, as pessoas que eu amo para trás, eu preciso ter uma boa desculpa para fazer isso, uma boa recompensa. Então surge o amor romântico com essa promessa de algo avassalador que vai te completar, que vai te tornar uma pessoa melhor e que vai atender todas as suas expectativas. Então nasce o amor romântico e a gente ainda vive na expectativa do amor romântico. E eu acho que ele... Do príncipe encantado, né? O príncipe encantado, exatamente. E eu acho que esse amor romântico é exatamente o que muitas vezes nos leva a esse desequilíbrio, né? Porque, num ponto, a gente, quando tá vivendo o amor romântico, ele quer o quê? Que a gente idealize. Então, a gente fica o tempo todo idealizando a outra pessoa. Então, você conheceu, você trocou, sei lá, meia dúzia de mensagem ali no aplicativo de relacionamento, você já tá... Nossa, esse é o cara dos meus sonhos. Ele é perfeito, olha isso. E aí você já começa a idealizar, criar um monte... Você não sabe quem é essa pessoa. E aí você começa a se relacionar, às vezes, né, vai pro físico, pro presencial ali, e você continua projetando. Aí tem um momento em que você se dá conta de que aquele ser, na verdade, ele é muito diferente daquilo que você idealizou. Porque e todo aí... mundo é cheio de defeito e qualidade, mas tem os defeitos. Exatamente, né? E tudo que você projetou não vai ser, né? A pessoa é um indivíduo completo, ela não é metade da sua laranja, você também não é metade da laranja de ninguém, você é uma pessoa inteira, então você vai lidar ali com uma pessoa inteira. E a gente tem uma preguiça de lidar com essa quebra de expectativa. Então, essa é a descartabilidade que você trouxe, né? Então, e por outro lado, tem esse amor que essa obrigatoriedade de permanecer sempre numa relação, porque a gente carrega muito daquele estigma que foi colocado sobre as mulheres, né? Então, assim, por mais que hoje a gente já tenha um movimento que esteja ajudando a mudar essa visão a respeito da mulher, ainda a mulher que se divorcia acaba acarretando, né, algumas desvantagens, inclusive sociais, né? Muitas vezes ainda vai ser muito difícil para ela, se tiver filhos, por exemplo, se relacionar de novo, porque ainda recai sobre ela a responsabilidade da criação dos filhos, né? E ainda tem, por mais que a nossa geração já talvez não tenha esse olhar tanto, mas a tia dela vai comentar que ela se separou. Então, para evitar todo esse julgamento, muitas pessoas também vão arrastando as relações que já não fazem mais sentido, né? Uhum. E aí você me perguntou do equilíbrio. O equilíbrio, eu não sei. Aí eu acho que a gente tem que buscar muito autoconhecimento e entender muito a influência desse amor romântico para que aos poucos a gente comece a deixar de lado a idealização, né? Inclusive dos formatos de relacionamento, né? O que os padrões externos estão influenciando em você, né? E eu acho muito importante a gente destacar também que, historicamente, existia um negócio do papel do homem e o papel da mulher, né? Então, isso que você trouxe da mulher, quando tem um filho, dificilmente se relaciona. O meu último tagarelando foi com a Mari, que era sobre ser madrasta. Eu sou madrasta, né? O meu namorado tem um filho. E, para mim, no começo foi super difícil. Eu pensei... 1 milhão de vezes, toda a minha saga começou com o meu preconceito que eu tinha em me relacionar com alguém que tinha filho. Mas abracei a causa. Coisa que, se fosse ao contrário, muito provavelmente, se eu tivesse o filho, muito provavelmente o cara talvez não bancaria, né? Então, as mulheres... E a gente se coloca num papel de aceitar muito menos do que a gente merece também, né? Às vezes a gente normaliza algumas situações que não devem ser normalizadas, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar e justamente falar sobre isso para poder despertar, né? Que tipo de as suas seguidoras, as pessoas que te acompanham e te ouvem, elas conversam sobre isso com você? Elas colocam algumas frustrações delas perante... Bom, devem colocar, né? Mas quais são as que mais aparecem aí em cima dos seus conteúdos sobre relacionamento?
Sabe que tem muito a ver com isso que você estava falando, né? Elas têm muito medo de ficar sozinha. E aí, quando elas se veem na solteirice, né? Elas estão solteiras, elas começam a entrar em desespero, porque é como se. E é lógico, né? Você entra em desespero, aí você vai realmente, cada vez vai ficando mais distante a possibilidade de um relacionamento saudável, né? Porque se você tá desesperada, muito provavelmente, muito possivelmente você vai aceitar a primeira pessoa que aparecer pela sua frente, né? Então elas entram nessa e aí acabam muitas vezes se envolvendo com pessoas que não são bacanas, ficam projetando, aí quando se dão por si, veem que aquela pessoa já não era exatamente o que elas queriam, aí já se vem nesse relacionamento e tem dificuldade de sair. Então, é muito desse lugar da solidão e como se desvencilhar de um relacionamento que não é saudável. São esses dois lugares, né? E vem muito, né? Você trouxe a questão dos papéis, né? De homens e mulheres. E eu acho que tá muito relacionado a isso. A gente aprende, né? Colocar na caixinha dos homens. Os homens são aqueles que não devem querer se envolver emocionalmente. Eles não devem querer casar jamais, né? Eles são os grandes detentores do conhecimento a respeito do sexo. Então, eles têm que saber tudo. Eles não podem negar sexo, senão aí a sexualidade dele é A questionada. masculinidade dele, né? A masculinidade dele é questionada, exatamente. Então, ele aí não pode demonstrar sensibilidade. De jeito nenhum. Ele não pode ser sensível, ele não pode se emocionar, ele não pode, imagina. Então, tem homens, inclusive, que têm uma veia mais sensível e ele não consegue seguir essa essência por justamente uma sociedade que o pressiona a ser macho. Eu preciso ser macho, senão, meu Deus, minha masculinidade está sendo questionada, né? Exato, exato. E isso é uma grande prisão. É lógico que os homens se beneficiam desses privilégios, né? Porque eles ainda estão nas posições de fazer as leis, eles estão ainda nas posições de privilégio, né? Eles ainda ocupam a maior parte dos cargos, né? Políticos. Então, assim, eles se beneficiam, né? O que é diferente, porque é um aprisionamento, mas que eles ainda tiram algum proveito disso. A gente tem um aprisionamento que a gente não tira nenhum proveito disso, né? Então, do outro lado, a gente tem que ser. A gente é emotiva, a gente não é racional, né? Porque coloca ali na caixinha que mulher não é racional, é emotiva, tem que querer casar, não pode saber nada sobre o sexo, não pode querer tanto sexo, né? Mas tem que querer com o marido sempre. E tem que fazer um curso de como ser uma boa esposa. Exatamente. Isso, né? Meu, não dá match, não dá. E é muito louco isso que você trouxe do desespero, né? Eu lembro, assim, tipo... Bom, eu sempre fui uma pessoa que sempre me relacionei. Eu engatava, talvez, muito pela minha insegurança, sabe? Meu histórico nunca foi de ficar sozinha. Mas eu vejo esse desespero, assim, a pessoa com 20 anos de idade, eu tô muito velha, meu, daqui a pouco eu preciso começar a ter filho, e eu preciso casar, e eu preciso não sei o quê. Eu acho que isso, de certa forma, vem mudando, sabe? Porque eu acho que as mulheres estão adquirindo certa independência, liberdade, né? Então, assim, poxa, acho que é um longo caminho, falta muito pra gente caminhar, mas eu vejo um movimento muito positivo aí em direção a uma liberdade mesmo de, putz, eu não quero. Acho que relacionamento era justamente um negócio que era, pelo menos para mim, nos meus primeiros relacionamentos, eu me sentia vazia e eu queria que o outro cobrisse o meu buraco, sabe? Então, no fim das contas, eu não tinha praticamente personalidade ali, né? Eu fazia o que o outro queria que eu fizesse. Hoje eu vejo diferente, eu vejo que eu tenho que estar completa, eu tenho que ser independente, eu tenho que ser livre, para poder chegar outra pessoa também livre, independente, junto, e junto a gente soma com as suas diferenças sempre. Ninguém vai ser nunca perfeito, né? Mas eu acho que a mulher trabalhando isso, de querer se estar completa, não existe mais tanto a necessidade de desespero de quero ter alguém. E outra, hoje em dia, os 40, 50 são os novos 30. Super. Né? Super. Não, isso que você é fundamental, é o ponto principal, assim. Eu sempre falo para as minhas seguidoras que, assim, se você, enquanto você não estiver muito bem consigo mesma, enquanto você não olhar para sua vida e ver que ela tá do jeito que você gostaria ou que você tá conseguindo colocar energia sexual, inclusive, porque as pessoas acham que a energia sexual é só direcionada para o sexo, mas não é não. A energia sexual a gente direciona também para os nossos projetos. Então, enquanto você não estiver conseguindo colocar essa energia confiança, né?
que é confiança, que é esse movimento de criação, de fazer as coisas se movimentarem, você não vai encontrar um amor bacana para você, né? Muito menos um grande amor, porque essa ideia de grande amor é uma grande ilusão também criada, né, pelo romantismo. A ideia é que a gente vai encontrar aquela pessoa, então você fica buscando aquela pessoa pro resto da vida. E aí quando você fica buscando aquela pessoa perfeita, você não vai encontrar, porque não tem essa pessoa perfeita. Então você fica sempre na expectativa e aí desistindo facilmente das outras relações. Não que você precise ficar nessas relações que não sejam bacanas, mas entender que se relacionar é a grande arte da gente entender como conviver com outro ser que tem todo um universo dentro de si, né? E essa é a grande vantagem, esse é o grande benefício de se relacionar. A gente poder aprender, ensinar, trocar com aquele ser que é tão diferente da gente, mas isso de uma forma leve, tranquila e feliz, né? E enquanto tiver que durar, porque talvez não seja por uma vida inteira, né? Pode ser por um curto período de tempo, pode ser por anos, mas o tempo que durar que seja muito fértil essa relação. Mas só vai acontecer se você estiver bem consigo mesma. Exato, no meu caso, eu acho muito importante. Tem muita gente que me pergunta, né? Depois que eu tive meu relacionamento abusivo, as pessoas viravam pra mim e falavam assim: Jéssica, como que você conseguiu se relacionar de novo depois? Porque eu saí do meu relacionamento abusivo, sofri, não sei se você sabe, mas eu entrei em anorexia, depressão, né? Mas um mês depois, eu tava namorando outro cara. Que eu terminei depois, enfim, vi que não era um cara que tinha, assim, nada a ver comigo, mas na época, para mim, foi uma coisa que me fortaleceu, me ajudou, assim, sabe? Mas eu não gosto de falar isso, porque parece que eu tô incentivando as pessoas a se apoiarem em outra pessoa para crescer sozinhas, entendeu? E eu não acho isso certo. Eu acho que a pessoa realmente tem que buscar o autoconhecimento, se fortalecer. Terapia, eu indico para todo mundo, acho que todo mundo tem que fazer, importantíssimo, e se realmente se fortalecer. Agora, Sim. uma coisa que eu acho que as pessoas ainda se preocupam muito é com o julgamento da sociedade. E realmente, a sociedade é muito cruel. Ela julga muito os outros, né? Então, assim, não pode separar, não pode ter relacionamento homossexual, nossa, ela é homossexual, nossa, ela saiu do armário, nossa, que horror, que não sei o quê. E as pessoas sofrem muito, porque as pessoas se veem numa cadeia, numa prisão, como você falou, as mulheres sofrem muito mais do que os homens, né? Por não poder fazer o que querem. Por exemplo, mulheres que pegam mais de um cara numa noite, ou que querem se relacionar com várias pessoas, é uma puta. Uhum. Faz isso, ele é um cara garanhão, ele tá fazendo isso. É muito louco o olhar da sociedade perante o homem e o olhar da sociedade perante a mulher. Parece que são óculos diferentes, né? Assim, é um julgamento assim bizarro e que até hoje existe e muito. E as pessoas têm medo, né? Como lidar com esse medo? A gente vem muito nesse quadradinho, né, que a gente falou, o estereótipo do que é ser homem, o estereótipo do que é ser mulher. Então, os homens podem, não importa o que eles fizerem, eles sempre vão ter a razão. A gente tem vivenciado casos muito que evidenciam isso. A gente viu o caso da deputada recentemente que foi assediada e o cara se sentiu tão confortável em assediá-la ali na frente de todo mundo, inclusive com câmeras, porque ele sabia que a opinião dele ia prevalecer, que a verdade dele ia prevalecer. Ainda bem que não mais. A gente já está mostrando que esse mundo está mudando, né? Mas o medo, eu acho que talvez a gente todos os medos. Eu me identifico muito com a sua história de eu sempre engatei um relacionamento atrás do outro, assim. E não porque eu queria, talvez de uma forma inconsciente eu quisesse, mas não era algo muito consciente. E aí, quando eu me via, eu lembro o Márcio, quando eu comecei a me relacionar com ele, eu tinha decidido que eu ia ficar 4 anos solteira, era uma decisão. Aí eu fiquei 4 meses solteira. E aí. Aconteceu a mesma coisa comigo. Já estamos há 7 anos. E eu acho que vem, talvez, inconscientemente, desse meu medo de ficar sozinha, né? Porque tem. Acho que quando a gente fala de relacionamento, são muitos os medos. Tem o medo do abandono, tem, né, o medo de você ficar, de se ver sozinha. E aí, quando você se vê sozinha, ter que lidar com as suas próprias questões consigo mesma. Tenho medo de como que vai ser essa relação, né? Que tipo de relação, o que que ela vai me trazer, né? Porque é sempre incerto. Então, eu acho que o grande entendimento, quando você faz terapia, quando você busca o autoconhecimento e se fortalecer,
O grande segredo talvez seja entender que nós não controlamos as situações que acontecem na nossa vida. A gente tem controle sobre algumas coisas, mas não todas, né? E eu acho que esse ano de 2020, né, acabou trazendo muito desse entendimento. A gente tinha vários planos, vários projetos, e de repente veio algo muito maior do que a gente, algo muito maior que nos fez deixar de lado, ter que se adaptar, ter que se reinventar. Então, entender que nós não controlamos talvez seja um primeiro passo para a gente se desvencilhar dos medos. Mas isso tem que vir junto, lógico, dessa busca interna para que você se fortaleça sempre e não acabe, por exemplo, em um relacionamento que é tóxico, um relacionamento que te prende de outras maneiras, né? Acho que no fim das contas, a única coisa que a gente tem controle são sobre as coisas nossas. Então, o nosso ciúmes, as nossas coisas, os nossos sentimentos é o que a gente tem controle. Não tem como a gente controlar o que o outro vai falar, o que o outro... Não adianta a gente querer que o outro seja a pessoa que a gente quer que seja, que ele não vai ser nunca. Então, se a gente se frustra, nós temos que lidar com as nossas frustrações, né? E é muito interessante isso que você falou sobre da sociedade, desse julgamento e desse medo. Acho que a gente vê um negócio tão literalmente romantizado que muitas mulheres, por isso é importante a gente falar sobre o assunto, muitas mulheres, elas estão vivendo situações tóxicas, abusivas, e elas não sabem que elas estão vivendo, elas normalizam isso, porque elas acham que é normal a deputada ser abusada ali na frente das câmeras, é normal um cara na rua assobiar e olhar a bunda, é normal o cara passar a mão, você tá num bar, o cara passar a mão porque, tava bêbado, tipo, e a gente, tipo, se confunde, é uma distorção, assim, que a mulher a gente está numa posição muito horrorosa, assim, que a gente precisa urgentemente mudar. E para mudar, a gente precisa despertar. Urgente, né? Não, agora, você falando... Fala. Pode falar. Eu fiquei pensando aqui nas narrativas, né? Porque a gente acha que é normal, porque a gente também consome, desde que a gente nasce, narrativas diversas, né? Então, por exemplo, eu recentemente parei uma série no meio. Eu paro sempre, várias séries no meio, porque eu me enojo e me traz uma angústia muito grande, porque a gente só se vê representada enquanto mulher forte se a gente passa por algum sofrimento muito grande, né? Então, se usam recursos narrativos cinematográficos, por exemplo, de a mulher sofrer um abuso, ou então a mulher tem que passar por um relacionamento abusivo para depois se tornar forte. Não é assim que eu quero. Porque isso faz a nossa cabeça acreditar que a gente precisa passar por essas dores, por essas dificuldades, inclusive enaltece até os personagens masculinos que causam essas dores, porque afinal eles permitiram que essa personagem se desenvolvesse. E não, nós podemos ser mulheres fortes, né, e ter relacionamentos positivos, né? Então a gente vem consumindo desde cedo essa narrativa de que a gente precisa sofrer em a mulher precisa ser melancólica, precisa ter isso chega a ser até de certa forma sexy. Exatamente. Até, né, maternidade, que você já trouxe aqui também, né, de tipo, mãe é mãe, então tem que aguentar assim mesmo. Aí, eu lembro que uma das minhas primeiras frustrações quando eu me descobri feminista foi me dar conta de que eu chegava em casa, né, e aí, de repente, estudei o dia inteiro, alguma coisa assim, mas meu pai não fazia nada, meu pai não tirava a mesa, meu pai não, nada. E aí minha mãe falava, não, mas seu pai trabalhou o dia inteiro. Ela também tinha trabalhado o dia inteiro, eu também tinha estudado. Agora, meu pai não. Então, eu preciso cuidar da casa, eu preciso engolir o choro, né? Eu preciso aceitar que homem é assim mesmo. Então, quando a gente cresce ouvindo todas essas coisas e a gente se vê nesses relacionamentos, é comum que a gente fale, é assim normal. Mesmo. Total, a gente foi criado dessa forma. Agora, você falou um ponto muito importante, que é a representatividade. Isso é muito importante. A gente estava falando sobre o papel do homem e da mulher. A sociedade acha que é o papel da mulher estar bonita, estar malhada, estar sarada para o seu marido, estar incrivelmente bela o tempo inteiro, estar sempre impecável.
E a representatividade desse padrão estético, né? Tá aí, a mulher alta, magra, sempre com cabelo perfeito, inteira depilada. Esse é o padrão estético que nós crescemos vendo e nós sonhamos em alcançar, e mesmo sendo praticamente impossível de se alcançar um biotipo, um estereótipo como esse, né? E isso traz o quê para um relacionamento? Frustração, vergonha, a quantidade. Eu lembro, eu não fazia. Hoje eu mudei muito minha cabeça, mas com alguns ex-namorados meus, eu não fazia sexo de luz acesa, porque eu tinha vergonha do meu corpo, porque eu não estava me sentindo bem. E por que isso? Porque a gente não é representada, a mulher real não é representada, né? E aí o que que traz? Uma sociedade extremamente doente, uma sociedade extremamente aficionada pelo estético e pouco se importando pelos valores intelectos, né? E eu tô falando isso porque eu sou assim, eu tô me desconstruindo, sabe? Eu tô o tempo inteiro, putz, eu preciso estar assim, ai, putz, eu engordei, ai, meu Deus, eu preciso. E tá tudo bem se sentir assim, sabe? O que a gente precisa é ter realmente consciência do que está acontecendo, né? E eu acho que a gente está num movimento de representatividade, de mulheres gordinhas representando, estando no padrões estéticos de beleza completamente diferente daquilo que a gente conhece. Isso é muito importante. Você vê essa mudança? Você acha que isso está mudando? Você acha que isso está impactando positivamente? Eu acho que é cada vez importante que isso aumente, né? Eu acho que essa onda feminista que nós vivemos vem trazer essa questão em evidência, né? A questão do grande mito da beleza, dos padrões estéticos. E aí eu acho legal a gente voltar, porque quando a gente ali adentra a idade dos metais, um pouco mais adiante, a mulher se descobre como é que o pênis, né, e o esperma entram na reprodução, e quando se descobrem, aí a mulher passa a entrar para o rol de propriedades do homem. Àquela altura, os seres humanos estão, né, se estabelecendo nas terras, então eles estão definindo propriedades. E para saber para quem que eu vou passar a minha propriedade, eu preciso saber de quem é o filho, né? Se é meu filho mesmo. Então a mulher passa a ser propriedade do homem. Nossa. Então a mulher é tratada desde então como objeto, né? Antes não, a gente vivia em sociedades matriarcais, que eram sociedades cooperativas e tudo mais. E aí, a partir dali, se instaura, né, o patriarcado cada vez avançando mais. E como a gente se tornou um objeto, quais são quem é que recebe essas características estéticas de beleza? Os objetos. Então, a mulher passou a ter essa obrigatoriedade de seguir padrões estéticos porque nós somos tratadas como objetos. Então, se a gente é objeto, a gente é objeto decorativo, né? Então, objeto sexual. Então, a gente tem que estar dentro desses padrões, como se a gente tivesse que embelezar, além de todas as outras obrigações que nos impuseram ao longo do tempo, a gente também tinha que embelezar. E isso, eu recebo muitos relatos, eu recebi, nossa, semana passada, inclusive, vários relatos de seguidoras que elas estavam comentando que não só elas não se sentiam bem, né, de não fazer sexo com a luz acesa e tudo mais, mas também os companheiros falavam para elas assim: ah, você assim não me dá tesão, você assim não vou conseguir, você tem que emagrecer, você tem que ficar do jeito que você era antes, ou então você tem que fazer isso. Então, assim, você vê que adentra, né? E aí com a indústria pornográfica e tudo mais, esses padrões, eles invadiram a intimidade da mulher, né? E fazendo não só a cabeça dele, mas dela também, que passou a consumir filmes pornográficos e ver aquele padrão específico, né? Então, você só pode ser sexy, você só pode ser plena sexualmente, só pode sentir prazer se você estiver dentro daquele padrão estético, que é um padrão que muitas vezes é cruel, porque se você tem que sofrer para chegar num padrão, ele não é natural a você, né? Então, pode ser muito agressivo. Essa busca, ela geralmente é muito agressiva. Assim, a gente vê a quantidade de pessoas morrendo, querendo emagrecer, fazendo cirurgia, se submetendo a cirurgias extremamente perigosas. Você me lembrou do meu ex, assim, eu tinha engordado um pouco, e aí ele falava assim pra mim, do meu relacionamento abusivo, né? Ele falava assim, não, eu não comprei esse pacote. Olha o que ele falou, eu não comprei esse pacote. Eu vou ter que te deixar, porque eu não comprei esse pacote. Você vai ficar assim? Eu não sabia que você ia ficar assim, desse jeito. Se você fosse ficar assim, tipo, absurdo, né? E aí você vê que a fala dele é muito uma fala de que você é uma mercadoria.
Eu não comprei esse pacote. Total. E aí você entra na questão Isso é muito louco, né? Porque olha o que tudo isso influencia dentro dos seus relacionamentos interpessoais, né? Aí você entra naquela coisa da mulher não se sentir suficiente, né? Então, assim, ela não pode. Ela tem que, além de toda a parte estética, o maior papel da mulher é satisfazer ao homem. Então, ele precisa gozar, eu não preciso. A quantidade de mulheres que fingem orgasmos, é assustador. Você já ouviu relatos disso? O tempo todo, né? O tempo todo. A indústria pornográfica, o mainstream, né? Esse pornô mainstream, ele é bem... É isso, você olha lá, nesse contexto, né, heteronormativo e tal, um cara enfiando o pênis brutamente, rapidamente, de forma veloz, assim, como se isso desse algum tipo de prazer, e não dá, assim, pode até dar, mas não é a única, para a maioria das pessoas que têm vagina, você sabe que só 30% tem orgasmos com penetração, então a maioria não tem orgasmos com penetração, então aquilo já é uma grande mentira. E além de tudo, ela, né, a atriz ali, a performer, tá gritando de prazer. Uhum. Uma coisa que não dá nenhum prazer. Então, se a gente tá aprendendo sexo ali, vai ser muito difícil. É muito complicado. A vagina tenha prazer. Então, tem muitas mulheres, né, que não estão tendo, que fingem orgasmo, inclusive porque elas acham que é isso que vai dar prazer, é isso que vai, a função dela nessa relação, é isso que vai segurar o homem, né? Que tem essa também obrigatoriedade, você tem que performar porque você tem que segurar esse homem, você segura esse homem através do sexo. Então, o sexo nunca vai ser uma coisa para você. Vai ser sempre ou uma arma, né, que você vai usar de troca ou de, né, chantagem ali. Então, você fez isso, não vou fazer sexo com você. Então, você percebe que nunca é para você, é sempre por causa do outro. Ou para presentear. Exato. Ou para... igual o cachorrinho, né? Fez coisa bonitinha, agora eu vou te dar uma recompensa, vou te recompensar. Mas eu já ouvi amigas minhas falando assim, eu nunca vou recusar sexo. Se ele quiser, eu posso não estar afim. Mas se ele quiser, eu vou fazer. Gente, isso é de uma tristeza, assim, que é tipo, me dá... E eu já tive nesse papel, tá? Eu já tive nesse papel. E assim, eu já fiz sexo chorando. Eu chorava. Durante o sexo, eu chorava. Eu não quero estar aqui. Eu tô me sentindo eu tô me sentindo suja, sabe? Eu não quero estar fazendo isso. Por que eu tô tendo que fazer isso? Sabe? Que horror, que horror. Por isso que é muito importante de começar a realmente despertar esse posicionamento que as mulheres estão, né? E essa pressão, olha que interessante, a gente teve uma discussão recentemente lá na Louva a Deusa também, em que a gente trazia, problematizava o consentimento, porque a gente tem a ideia de que estupro é quando acontece, né, esse ato libidinoso aí, mas sem o consentimento. Mas muitas vezes, mesmo com o consentimento, é também estupro, porque ela não tá querendo fazer aquilo, mas existe a sociedade fez com que essa mulher se sentisse na obrigação de participar daquele ato que é muito violento a ela, que é violento ao corpo dela, que é violento em todas as dimensões que você conseguir imaginar. Então, apesar de haver o consentimento é também um estupro ali, né, marital ali, né, dentro dessa relação. Então... Porque ela tá fazendo uma coisa que ela não quer fazer. Ela tá fazendo literalmente por obrigação, por uma chantagem, por um medo de, se eu não fizer, ele vai me trair, ou ele vai me deixar. Exatamente. E a verdade é que não, né? A verdade é que eu tenho um vídeo também com a minha avó, e eu lembrei dessa fala dela, porque é uma fala muito tocante, em que ela começa a chorar e ela fala: eu não fui só uma mulher para o meu marido, querendo dizer. Aí ela fala: eu fiz sexo com ele de todas as maneiras. E mesmo assim, ele me traiu, né? Porque e muitas mulheres carregam esse pensamento de que eu preciso fazer sexo, fazer o que ele quiser para segurá-lo, mas não é isso que vai impedir que essa pessoa te traia, né? Até porque ele, muitas vezes, foi criado sendo ensinado que traição o tornaria mais homem.
né? Que ele vai ser mais másculo, mais macho, mais importante, mais alfa, se ele te trair. Então, não importa o que você fizer, não é você, né? O É a problema não tá responsabilidade. em você, tá nele. Exatamente. Ele que tomou essa decisão. Ele que não foi, talvez, maduro o suficiente, desconstruído o suficiente, que não teve a capacidade de chegar até você e falar, olha, assim, eu tô querendo ficar com outras pessoas, porque isso é comum, né? E aí entra também nesses novos arranjos de relacionamento, que não são novos, mas que a gente tem falado muito, que são os arranjos não monogâmicos. Então, Uhum, você pode, se você tivesse a maturidade, falar, vamos pensar, o que a gente pode fazer a respeito uhum. dessa minha atração por outras pessoas, porque todos nós, ou a maioria de nós, sentimos atração por outras pessoas estando num relacionamento Lógico. monogâmico. O que a gente faz a respeito disso é uma questão nossa, né? E aí, como você vai lidar, vai depender do seu grau de maturidade, do seu grau de respeito para com a pessoa que você vive, né? Eu acho que a palavra é respeito, assim. Eu acho muito lindo isso, a forma como você vê famílias sendo, assim, o conceito de família tá completamente já sendo desconstruído, né? Antes era família, mamãe e papai casados para sempre. Brigam pra caramba, mas tem que ficar casados para sempre. Tem filhinhos e tá tudo lindo, família margarina. Era esse o conceito. Hoje, você já vê mulher, com filho, homem com homem, sei lá, trisal. Você já vê, assim uma gama aí que é tão maravilhoso e que realmente temos que respeitar a opinião alheia, temos que parar de julgar, né? E eu acho que tudo se permeia em volta realmente do respeito, é você se comunicar com a pessoa, é você falar com a pessoa. Agora, você trouxe o relacionamento aberto aí, não monogâmico. Você acha que é possível você tá 7 anos namorando a mesma pessoa num relacionamento monogâmico, certo? Você acha que seria possível abrir esse relacionamento? Super! Essa é uma conversa que, assim, eu acho que, como eu tenho ascendente em aquário, né? Eu sou sagitariana, então eu tô. Essa questão dos relacionamentos não monogâmicos é muito atraente pra mim, né? Não é pra todo mundo. Não vai ser todo mundo que vai se sentir super à vontade em falar sobre isso. Mas eu sempre trago essa pauta. Eu falo que a gente faz uma DR de sexta aqui em casa, a gente tem dia fixo pra fazer DR, que é essa Ah, conversa maravilhoso. da relação. E aí, essa é sempre uma pauta, porque eu gosto de entender como que a gente está se sentindo. Porque eu decidi que eu não quero mais ser traída na minha vida. Fui traída Aham, muitas vezes. Não, então, sempre que há maravilhoso. despertar de interesse por outra pessoa, que é comum, a gente pode conversar a respeito e, a partir da nossa conversa, decidir o que a gente faz com a nossa relação. Então, hoje, eu vejo super como uma possibilidade a abertura da relação. Não é o que acontece, a gente vive uma relação monogâmica, muito feliz e livre, que a relação monogâmica, ela não precisa ser uma prisão, Lindo né? isso que você falou, acho importantíssimo. Não quer dizer que você está num relacionamento fechado que você não está livre. De jeito nenhum, né? E aí você entra pro relacionamento abusivo, né? Você tem que estar Exato. livre. Você tem que estar livre em todos os sentidos, inclusive para conversar a respeito da relação e entendendo a relação a cada momento, porque assim, de repente, não é para você abrir a relação, mas você tá querendo diversificar. Então, como que dentro de uma relação monogâmica, a gente pode diversificar? Ah, será que a gente chama alguém para roda e aí essa pessoa vai, né, participar com a gente de interações sexuais? Ou será que a gente vai criar personagens? Que eu falo que a não monogamia dentro da monogamia é a gente criar personagens, né? Os parceiros criarem personagens e aí cada dia se relacionar com uma pessoa Com uma pessoa diferente. diferente, isso é muito legal também. Muitas pessoas te questionam sobre isso, sobre, putz, eu tô a fim de abrir meu relacionamento, não tenho coragem, o que que eu faço? Te pedindo conselhos sobre isso? Demais, essa é uma pauta muito presente. Eu acho que cada vez, assim, esse ano ainda bombou muito a minha caixa de perguntas com relação a isso. Muita gente querendo abrir, inclusive pessoas de uma geração anterior à minha, então ali da geração dos meus pais, que, por exemplo, minha mãe é super monogâmica, para ela Uhum, nunca seria uma questão abrir a relação. Mas uhum. tem muita gente da geração dela que já está pensando em abrir e não sabe como Caraca, fazer. Porque tem doido. um medo de. E aí você trouxe uma questão, né? Você falou uma coisa tão importante, acho que é umas duas falas sobre o diálogo, né? Então, quando a gente não dialoga sobre a relação, qualquer assunto que a gente quiser levar vai ser desafiador. Então, é importante que a gente comece já a praticar
essa conversa sobre a relação. Como que você está se sentindo nessa relação? Tem alguma coisa que você gostaria que fosse diferente? Ah, porque eu vejo assim, quando acontece isso eu me sinto assim, acho que seria legal tentar fazer isso. Então, começa a praticar esse diálogo e aí quando você trouxer a questão da não monogamia, vai ser algo tranquilo. O que você acha sobre a não monogamia? Essas pessoas que têm, né? E aí você descobre a opinião da... Lindo. E sem ser de uma forma impositiva, né? Eu não gostei disso, eu não quero que você faça isso, não tô querendo... Se você conversa com tranquilidade, né? Acho que as coisas têm muito mais eficácia. Eu achei lindo esse negócio de você ter o dia da DR. E rola mesmo, toda sexta-feira é dia da DR. Não é toda sexta-feira, que às vezes tem uma sexta-feira que tem algum compromisso, né? Algum, sei lá, agora não tanto, né? Tempos de pandemia. Mas a gente tenta. E aí a gente fala que assim, é o momento de você abrir o vinho, a gente abre um vinho, senta, come uma coisa gostosa e conversa. De forma leve. Pode ser uma Exato. conversa gostosa, no fim das contas. No final, é como se você tivesse. Sabe quando você tem. Eu falo que relação é muito parecido com uma empresa, como administrar uma empresa. Você precisa sempre fazer reuniões com a equipe para ver como é que tá todo mundo, né? Para ver o que a gente pode fazer para melhorar, para que todos se sintam bem ali naquela organização. Porque quando todos se sentem bem, a empresa flui melhor, né? Então, a relação é igual. A gente senta e fica buscando esse autoconhecimento. Ai, ó, essa semana aconteceu tal coisa que eu fiquei um pouco incomodada. O que você acha? E a gente tem essa troca. Então, também é um jeito de evitar que a gente acumule muitas frustrações que no momento vai virar uma explosão e a gente vai falar de um jeito que a gente não gostaria de falar. Incrível, incrível. Tem muitas pessoas que perguntam qual que é o segredo de uma relação duradoura. Primeiro, eu acho que é respeito, assim, segundo tudo isso que a gente falou, muito diálogo e não ter expectativas de preciso ficar com ele para sempre. Deixa rolar de forma leve, que seja maravilhoso e que vocês estejam juntos enquanto seja maravilhoso. Você não acha isso? Não, perfeita. É isso. Eu não poderia falar melhor qual que é o segredo para uma Poderia. relação. Você entende? Eu tô chocada, juro. Nossa, eu tô aqui anotando no meu caderninho tudo que você tá falando, pelo amor de Deus. Agora me fala uma coisa, qual principal questão? Bom, você fala de relacionamento e sexualidade. Qual, assim, a principal questão que você recebe nas suas redes? Então, tem essa questão, né, do desespero, tem a questão de querer separar. Agora, quando falar de sexualidade, aí vem muito o desentendimento sobre como que funciona o seu corpo, né? Eu acho que a gente também, acho que foi distanciada do nosso corpo a ponto que a gente não sabe como obter prazer com o nosso corpo, né? E aí e aí tem também coloca a expectativa, como a gente falou no início, o homem tem que ser o detentor dos conhecimentos sobre o sexo. Então ela coloca sobre ele a responsabilidade dele, ele não me faz gozar. Ele não. Mas não é ele. Ele não tem que fazer Você tem que saber o que você que tá sentindo. Exatamente. Você que sente, ele não sabe. Você pode fingir que você tá tendo um orgasmo, o cara tá achando que tá lá arrasando e não tá. Tipo, você que tá sentindo. Você tem que ter controle sobre suas sensações, né? Exatamente. E aí entra também o diálogo, que muitos casais têm uma dificuldade imensa de falar sobre o sexo. Eu falo pro Márcio que sexo aqui em casa, né? Eu falo pra todo mundo, a gente conversa sobre sexo na hora do café da manhã, sabe? É tipo um assunto de qualquer hora, é hora de falar sobre sexo. Pra mim, sexo é uma parte muito importante da minha relação. Então, eu preciso falar muito sobre ela para cada vez ela se desenvolver, ou se tiver algo que precise melhorar, que a gente consiga descobrir juntos os caminhos, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre sexo com a parceria, e aí acaba pra sempre ficando infeliz, porque aí mente, né, e fala que tá sendo super prazeroso uma coisa que não tá, aí o parceiro vai cada vez fazer mais daquela coisa que... Porque vai achar que tá... Ai, que louco, Exato. E aí ele também acha que ele tem que ser responsável pelo seu prazer, só que ele não é. Aí muitas vezes existem uma série de disfunções sexuais que surgem a partir dessa pressão sobre os dois, né? Então, na verdade, por exemplo, um casal heterossexual, cis, ela não gosta de penetração e ele tem uma dificuldade de manter ereção, por exemplo. Então, eles poderiam fazer um sexo sem penetração, mas como nenhum concorda, não conversa, na verdade, como nenhum conversa com o outro, então eles vivem infelizes por muito tempo e
achando que a vida sexual é horrível, quando eles poderiam conversar sobre isso e descobrir possibilidades diversas de fazer sexo, né? Incrível, é porque tem exatamente, sexo não é só penetração. As pessoas Exato. acham, né, que é isso. Agora, você acha que sexo, em todo relacionamento, você acha que sexo é uma das coisas mais importantes do relacionamento? Na sua opinião? No meu relacionamento é uma coisa muito importante, mas isso varia muito de casal para casal, muito, né? Tem casais que são assexuais, então sexo é uma coisa que pode ser muito dispensável, dependendo, né? Porque dentro da sexualidade existe também um leque imenso de possibilidades, mas para muitos casais isso nem existe sexo e todo mundo é muito pleno e feliz assim. Uhum. E quando um cara, um dos parceiros não gosta muito e a outra pessoa gosta, aí é foda. Aí a gente tem que eu acho que tem que estratégias. discutir estratégias. Porque aí pode ser, de repente, a estratégia. De repente, eu não gosto tanto de fazer sexo, mas eu gosto de... Porque você sabe que o fetiche mais procurado no Google é o cuckold, que é o fetiche de ver a pessoa, sua parceira, seu parceiro, transando com outra pessoa. Sério? Então, pode ser que eu não goste tanto, mas eu gosto de ver. Então, de repente, a solução vai ser essa. Ou a solução pode ser que eu crie momentos de masturbação mais interessantes para mim. Ou vai ser abrir a relação. Enfim, vai ter que depender do casal, né? A estratégia. Tem muita alternativa, né? Que hoje em dia vale tudo hoje em dia, não é isso? Desde que haja respeito, né? Vale tudo. Desde que haja respeito e conversa, muito diálogo, vale tudo. Sophie, foi incrível o nosso papo. Você tem algum recadinho para você falar para as pessoas que, sei lá, não estão muito felizes no relacionamento, estão desacreditadas, que precisem ouvir assim uma frase de impacto sua? Eu acho que amor não é sobre posse, não é sobre controle, não é sobre manipulação. Então, quando a gente se desvencilha dessa necessidade do nosso ser de controlar, manipular e possuir, a gente está realmente livre para viver um amor de verdade pelo tempo que tiver que durar. Acho que é isso. Isso é muito lindo. Gente, você nasceu para fazer um podcast, sua voz, assim, aquela coisa mais... Sabe aquela voz de dublador incrível, assim? Você fala, ai, meu Deus, fico derretendo na sua voz, juro. Você é muito maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho, é incrível. Todo mundo tem que ouvir, pelo amor de Deus, que vale muito a pena e é muito empoderador. Obrigada pelo seu tempo, foi incrível. Feliz ano novo, tudo de bom. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Estamos juntas e no que precisar, conta comigo, tá bom? 2021, quero te ver de novo na Louva a Deusa. Estarei sempre, é uma honra para mim. Um beijo. Louvando a deusa, beijos. Obrigada, sua linda.